Entenda que mais do que nunca, você, o povo brasileiro, deve ir às ruas às quartas-feiras, não aos domingos, não aos sábados, mas às quartas-feiras, antes que seja tarde demais. Dito isso, vamos ao que é muito grave. Não tem nada, não há substância para o impeachment do presidente Bolsonaro. O próprio abestado Renan comentou com a gente dele de confiança que essa CPI não vai dar em nada, pela mesma razão, porque não há substâncias. Você acha que tem lógica? O Bolsonaro, já sabendo que toda a oposição, desde o primeiro dia, estaria fazendo a oposição da obstrução e não oposição, você acha que o Bolsonaro se meteria com a mínima coisa que fosse legal? Mano, esse tipo de burrice só os jumentos do PT e afins. E por isso mesmo, o risco que o presidente Bolsonaro corre é ainda maior, porque eles sabem disso. Lázaro, o homem que ressuscitaria o PT da derrocada em que o PT, o Poste, a Amante e o Lindinho e o Pinguinguço se encontram. O Lazarento ressuscitaria o Lula com o desaparecimento do presidente Jair Bolsonaro. Você me entende, não é mesmo? Lázaro, uma sombra de ameaça, um vulto libertado da cadeia na Páscoa, mas que de coelho não tinha nada. Outro lobo solitário, um vilão que estava sendo fabricado e alimentado pela esquerda psicopata? Vamos analisar o padrão de comportamento da esquerda e adventos passados. É o único canal que mete o ferrão sem dó. O único pilar que segura o presidente Bolsonaro até o fim de seu mandato e que também o elegerá em 2022 é o povo. Está mais do que claro que as campanhas eleitorais já começaram. Todos estão correndo e fazendo suas carreatas. Só que, como no passado, só as carreatas, passeatas, motociatas bolsonaristas é que estão sendo vistosas e efetivas. Vistosas. Assim como foram as estrondosas recepções ao candidato Bolsonaro nos aeroportos, sendo carregado aos ombros do povo e aos gritos de mito, mito. A mesmíssima coisa acontece agora. O povo o acompanha ao som estrondoso das motos, um exército como se fosse um cometa, deixando um rastro de quilômetros por onde passa. Mas o que aconteceu quando o Bolsonaro ainda era candidato? O que aconteceu quando o Bolsonaro chegou naquele dia trágico, fatídico, lá em Juiz de Fora? Naquele dia havia apenas um único atentado em curso, o atentado do jagunço Adélio. Os mandantes aprenderam com os erros, com a falha do incompetente Adélio Bispo. Assim diriam os mandantes, e a esquerda que perdia o seu herói. Sim, aprenderam. Aprenderam a não botar todos os ovos no mesmo balaio. A morte não é só a morte física, é também a morte social, política, a morte pela incapacidade de fazer algo, a morte pela obstrução de governar, por exemplo, a morte pela preocupação, pelo estresse, o ostracismo, o exílio social e político em que se encontra o Sérgio Moro, por exemplo, também é um tipo de morte. Então, desta vez, aprenderam a abrir várias frentes de ataque, de atentados, de desgaste, onde a morte seria apenas um bônus. Bônus maior se toda essa pressão levar o presidente à morte por infarto. As frentes criadas pelo Foro. O terrorismo do PT e o Foro de São Paulo tentaram e continuam tentando a todo custo derrubar o presidente Bolsonaro. Tentaram uma vez com o esfaqueamento antes de ser eleito e agora esses mafiosos se uniram para tirá-lo da presidência com o aval do STF, com o super impeachment que todos sabem que não vai dar em nada. Isso os desespera ainda mais. Mas então por que essas tentativas de impeachment? Se isso não irá levar a nada. Esses esforços não são em vão. Primeiro, a esquerda unida, imagine, a Gleisi e a Joyce, o MBL e o Fruta, juntos com o PT, com a Gleisi e com o Lula. Eles sabem muito bem que as manifestações da direita são as domingueiras, com famílias, sem badernas, que não assustam, que não incomodam a ninguém.
Segundo, tudo o que for possível contra o Bolsonaro será feito. CPI, manifestações nas redes e nas mídias, no STF, impeachment. Isso tem dois grandes resultados. Primeiro, desgaste político, e o segundo resultado é fazer o inferno e complicar ao máximo a vida do presidente Bolsonaro, além de tirar a concentração de sua segurança pessoal, levando-o ao descuido. Segurança pessoal. Terceiro, STF. Mais uma frente acaba de ser aberta contra o presidente Bolsonaro, covardemente, pelo Alexandre de Moraes. Investigações e declarações gravíssimas foram feitas aos seus filhos e a deputados bolsonaristas. Abro aspas. Ao justificar a decisão, o inquiridor Alexandre de Moraes os descreveu como integrantes de uma conspiração com o objetivo de derrubar a estrutura democrática. Criticou indícios de uma estrutura organizada, financiada com recursos públicos e privados, dedicada à incitação de um golpe para o retorno do estado de exceção, a ditadura, a partir do fechamento do Congresso e da extinção total ou parcial do Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas. Somente o povo, somente você pode parar a mão contaminada do STF. Não espere pelo 142. Nós somos a Constituição, nós somos o artigo 142. Entenda que mais do que nunca, você, o povo brasileiro, deve ir às ruas às quartas-feiras, não aos domingos, não aos sábados, mas às quartas-feiras, antes que seja tarde demais. Vamos recordar alguns acidentes da esquerda e dos acidentadores psicopatas, como foi, por exemplo, o CPF cancelado Lázaro Barbosa e o maluco Adélio Bispo, que, na minha opinião, o Lázaro foi contratado pelo mesmo mandante do Adélio. Foi ao acaso que deixaram o Lazarento, um criminoso psicopata desta periculosidade, sair da cadeia na Páscoa? Vamos recordar os acidentes acidentados pelo mandante. Lista dos acidentes dos quais, uma lista pequena dos acidentes dos quais muitos apontam 9 dedos como sendo o mandante, o torneiro da Arapuca das emboscadas. Vamos lá. Celso Daniel, prefeito de Santo André, torturado e assassinado covardemente. Antônio Costa Santos, o Toninho, prefeito de Campinas, baleado por balas perdidas entre bandidos. Por acaso, o prefeito estava ali no local e foi atingido. Gilberto Morgado, prefeito de Monte Alto, caiu. Até hoje se procura quem caiu ele do 23º andar de um prédio na Avenida Rebouças, em São Paulo. Quem caiu ele? Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. Acidente de avião ou acidentaram o avião? Teori Zavascki, ministro do STF em plena fase da Lava Jato. Acidente de avião. Lá em Paraty. Paraty acreditar. Novamente acidentaram o avião? O atentado à vida do presidente Bolsonaro. O criminoso foi defendido por um dos mais caros advogados do Brasil. Como? Quem? Quem pagou? A lista é enorme. Você já reparou que a esquerda só fala em genocídio? Genocídio é violência, crime contra a humanidade. Premeditado, um crime premeditado. Você já viu quantos vídeos com ameaças à vida do presidente Bolsonaro já foram postados pela esquerda? Gente da esquerda com o facão na mão ameaçando o Bolsonaro. Você já viu nas redes gente da esquerda com uma espingarda na mão ameaçando o presidente? Você já viu a esquerda jogando bola com a cabeça do presidente Bolsonaro? Um dos maiores esquerdistas do planeta, seu nome era Joseph Stalin. Um dos maiores genocídios da história da humanidade foi praticado pelo Joseph Stalin. A questão é que a esquerda fala em direitos humanos, tentam humanizar até mesmo uma pedra, para depois atirá-la num ser humano e dizer que não é um ser humano, que era apenas um objeto que atrapalhava, uma pedra no caminho, que o atrapalhava em seus planos de poder. Mas não somos objetos. Não somos objetos. A esquerda trata o povo como objetos, como vacas de ordenha,
como escravos para que eles possam desfrutar de poder e riquezas. O Lázaro foi encontrado com mais de R$ 4.000 e com pistolas profissionais. De onde? Como? Quem as forneceu? O dinheiro de onde veio? Para que era esse dinheiro? Volto a repetir. O Brasil está em nossas mãos. O presidente Bolsonaro não é um ditador e não o será. O presidente não irá invadir o Congresso Nacional e tampouco o Tribunal da Vergonha Nacional. Nós, o povo, é que temos que pacificamente lotar as ruas e a Praça dos Três Poderes numa bela de uma quarta e quinta-feira e mostrar o nosso poder. Para terminar, vou ler um post bem humorado que mostra bem o que é o Brasil. Mas me diz aí, é verdade ou é apenas humor? Vamos lá. Fachin cancela os crimes de Lázaro. Diz que os crimes só poderiam ter sido descobertos pela polícia da Bahia. Carmen Lúcia dá 48 horas para Lázaro explicar por que morreu. Rosa Weber desobriga Lázaro de se submeter à autópsia do ML. Alexandre de Moraes diz que morte de Lázaro é fake e abre inquérito no inferno. Gilmar anula a morte de Lázaro e o absolve de seu sepultamento. Barroso diz que a morte de Lázaro não será auditada. Marco Aurélio mandou Lázaro não fugir e ficar em casa. Lewandowski picotou o Código Penal e inocentou Lázaro. O Toffoli diz que Lázaro foi descoberto graças ao STF. Renan diz que vai convocar Lázaro para depor na CPI contra o Bolsonaro. Maria do Rosário acusa a polícia de ser assassina de um cidadão honesto, o Lázaro. A Ordem dos Advogados se manifestou e disse que Lázaro e Adélio são vítimas do Bolsonaro. O Freixo lamenta a perda, pois ele queria lançar o Lázaro a candidato do PSOL à presidência e já tinha até a aprovação do STF. Gleisi e Lula lamentam a morte do companheiro Lázaro. Aziz e Randolph dizem que Lázaro morreu porque tomou cloroquina e que toda a culpa é do Bolsonaro. Fux diz que vai analisar tudo e em 20 anos dará o parecer. Esse é o Brasil, mano. Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó.